Salve, salve, rapaziada do Futebol da Poltrona. Esse vídeo é para fazer uma análise rápida da estreia dos cariocas no Campeonato Brasileiro 2023. Galera, uma coisa muito difícil de acontecer, né? Primeira vez na história, na verdade, que acontece em estreia de Campeonato Brasileiro, os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro estreando com vitória, né? Vitórias contundentes. Ontem, no sábado, nós tivemos a vitória do Fluminense fora de casa, jogando um belo futebol contra o América Mineiro, né? No segundo tempo o time deslanchou, o Cano perdeu um pênalti, mas depois se redimiu, fez um golaço. O Lelê entrou muito bem, atacante que veio comprado junto à Volta Redonda, fazendo um gol também. E o John Kennedy, né, o garoto aí de Xerém, foi emprestado para um time do interior de São Paulo e voltou agora um pouco mais maduro, fez um bom jogo também. Então o Fluminense estreou, né, com o atual bicampeão carioca de uma forma como era esperado do Fluminense no Brasileirão, com essa vitória então de 3-0 sobre o América Mineiro, uma vitória forte, uma vitória boa para iniciar o Campeonato Brasileiro. Tivemos também ontem o Botafogo, né, jogando nos seus domínios no Engenhão. Botafogo ainda precisando de ajustes, né? Mas o time fez uma boa partida contra o São Paulo, dominou a maioria do tempo, né? O Botafogo chegou aí, fez 1-0 com o Tiquinho Soares, que é um destaque do Botafogo, esse atacante. Depois sofreu o empate do Caleri, de São Paulo. E no segundo tempo, já na parte final do jogo, o Eduardo, né, que é outro destaque do Botafogo, um jogador que tem se destacado, né, no meio de campo ali, do meio para frente, criando muitas jogadas. Um jogador experiente, o Eduardo fazendo o gol aí da vitória. O Botafogo venceu o São Paulo por 2-1 e também começou bem o campeonato. O terceiro jogo, né, dos cariocas no sábado, o Vasco da Gama. Eu já previ aqui nos meus palpites, até botei empate nesse jogo, Atlético Mineiro e Vasco. Eu sabia que o Vasco está sendo bem treinado pelo Barbieri, está com um esquema para surpreender os adversários, né? Acredito que o Vasco faça um Campeonato Brasileiro competitivo e o time do Vasco da Gama fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro e começou de uma forma muito forte, fazendo 2 gols, né? Andrei Santos e Gabriel Peck fizeram os gols vascaínos e depois o Atlético descontou, o jogo acabou 2-1 para o Vasco, uma grande vitória Cruz Maltina lá em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Então acho que um resultado para a torcida vascaína se encher de esperança, né, para um bom campeonato. O Vasco vem sofrendo nos últimos tempos aí, um rebaixamento. O ano passado disputou a Série B, mas acredito que o Vasco está fazendo um bom trabalho depois da SAF agora, um novo técnico, né, o Abel Braga aí vindo como diretor de futebol. Acredito que o time do Vasco fez também uma boa estreia, que pelo menos dá uma esperança para a torcida de um ano mais tranquilo. E por último, né, o último carioca a estrear no domingo, né, hoje jogou o Flamengo, time do Flamengo com algumas mudanças, né, relevantes aí. O Mário Jorge, o técnico interino do Flamengo, optou por barrar o Pedro, né? Pedro não gostou muito de ser substituído, né? Até falou isso no final do jogo. Ele entrou com o Gabigol na frente, Matheus França para dar mais mobilidade. Barrou o Davi Luiz, que vinha muito mal, zagueiro pela esquerda ali do Flamengo, colocando o Léo Pereira, que fez uma boa partida, e o garoto, o lateral direito Wesley, barrando o Varela, que também vinha muito mal se arrastando na lateral direita. O Flamengo fez um bom jogo, entregou um bom resultado, 3-0 em cima do Curitiba, né? Acabou a urucubaca aí do Gabigol, ele fez um gol de pênalti, estava 10 jogos sem marcar, o maior jejum do Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo em 2019. E o Gabigol conseguiu fazer esse gol de pênalti aí. O primeiro gol foi um golaço do Ayrton Lucas, que há algum tempo já vem sendo o melhor jogador do Flamengo, né? Um chute de fora da área muito bonito, que ele fez 1-0. E no segundo tempo o Gabigol de pênalti tirou, né, a Inhaque, aí fez o gol. E o Pedro, que havia entrado durante o segundo tempo, meteu um bonito gol numa tabela, deu um toque na saída do goleiro, né? Então acho que o Flamengo também estreou bem, mas o time do Curitiba é fraco, a gente tem que ver o Flamengo um pouco mais à frente, já que no meio de semana tem Libertadores. Mas então é isso aí, galera. Esse vídeo foi para fazer uma análise rápida sobre o início dos cariocas no Campeonato Brasileiro 2023, mas foi um início super animador. Os 4 clubes ganhando, o Vasco fora de casa contra o Atlético Mineiro, o Fluminense fora de casa contra o América Mineiro, o Botafogo em casa ganhando do São Paulo e o Flamengo em casa ganhando do Curitiba. Vamos ver a rodada 2 e temos boas perspectivas para que nenhum time do Rio de Janeiro esse ano passe sufoco com rebaixamento e que todos eles briguem na parte de cima da tabela, beleza? E aí, vocês, o que acharam? Vamos comentar esse vídeo, bastante like, compartilhar com seus amigos, né? Divulgar o nosso canal no YouTube também, o Futebol da Poltrona, tá bom, galera? Um grande abraço a todos e mais futebol pra gente. Essa semana vai estar recheada de Libertadores da América, né? E o Brasileiro no próximo fim de semana, tá bom? Na rodada 2. Um grande abraço a todos.